Em alguns instantes nós iniciaremos o nosso culto. É uma alegria ter você conosco mais uma semana para juntos nós louvarmos a Deus, para ouvirmos a Sua palavra. Eu acredito que é importante nós lembrarmos, sermos lembrados constantemente de que vivemos um tempo ímpar em nossa vida e que, como eu tenho ouvido especialistas, pessoas falando em rádio, televisão, lendo artigos na internet, sobre o fato de que muitas pessoas estão adoecendo nesses dias. Eu queria alertar você, lembrar você da importância de não ficar sozinho, totalmente isolado, de repente você fazer um telefonema, ligar para alguém, se comunicar, para que você não adoeça aí sozinho na sua casa, pela solidão, pelo medo. Embora você creia, embora você tenha buscado a Deus, você esteja buscando a Deus, Deus também nos deu comunidade, nos deu pessoas com quem nós podemos contar, de quem nós podemos nos aproximar. Se aproxime de outras pessoas. Não fique só. Você tem o nosso encontro de amigos que você pode participar, você pode entrar em contato conosco através do nosso site, através do nosso WhatsApp, a equipe pastoral está disponível, há pessoas na nossa comunidade disponíveis para conversar com você, para orar com você, para te ouvir um pouco. Então não fique sozinho. Participe de nossos cultos, participe de nossos encontros online, mas não fique só nisso. Talvez você precise ter contato com alguém, precise estar perto de alguém. Talvez não fisicamente por causa do momento, mas podemos estar perto emocionalmente, em termos de diálogo, em termos de conversa, em termos de oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua semana, que neste culto, que nesse tempo com Deus em comunidade, nós possamos realmente ser transformados, tocados por Ele, e transformados pela sua graça e pelo seu amor. Que Deus abençoe a sua vida.
privilégio estarmos aqui reunidos essa noite. Louvo a Deus por este momento. Que bom estar com você aí na sua casa, reunidos com a sua família. E eu queria ler um texto contigo antes de darmos sequência ao nosso culto, ao nosso louvor aqui direcionado ao Senhor, que se encontra em Daniel, capítulo 2. Vamos ler dos versículos a partir do 20 até o 22. Daniel, capítulo 2, do 20 ao 22. E disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, e sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Esse é o nosso Deus, um Deus soberano que está acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer circunstância. Um Deus, como a gente leu no texto, que estabelece os reis, estabelece os governos e que também muda as estações do ano. É esse Deus a quem servimos. Um Deus que é o único Deus e que merece toda a honra e toda a glória pelo simples fato de ser um único Deus. É esse Senhor, é esse Jesus que nós vemos cultuar essa noite. Então, eu queria começar esse tempo orando com você. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é quem governa tudo, Pai, e todos. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Não tem lugar mais seguro, Pai, não tem lugar mais certo do que estar, Pai, contigo, do que pertencer a Ti. Obrigado, Jesus, por termos esse discernimento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, essa noite, venha estar sendo reconhecido cada vez mais em nosso ser, Pai. Que a cada dia, Pai, nós queiramos mais e mais estar ao seu lado, assim como cantamos essa música de abertura. Que o Senhor seja 100% o Rei do nosso ser, Pai. Que o Senhor continue, Pai, sendo esse Deus maravilhoso para conosco. E continuará sendo, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus. Que o Senhor, através da ministração de todo o culto, Pai, venha estar mudando aquilo que precisa ser mudado, melhorando aquilo que precisa ser melhorado em nosso ser. E tirando, Pai, aquilo que precisa ser tirado. Venha estar quebrando os falsos deuses, Pai, revelando a nós, Pai, os deuses falsos a quem adoramos, para que só tenha espaço para o Senhor, único, exclusivo, Deus e Senhor do Universo. É no Seu nome que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar cantando, louvando ao Senhor? Reina hoje
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Quero te convidar agora, olha comigo o texto que está lá em 1 João, capítulo 3, versículos 16 até o 18. Diz assim: Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu quero te convidar a partir desse texto a estar orando agora durante essa próxima música, intercedendo pelas pessoas que estão passando dificuldade nesse período tão difícil que a gente tem passado. A gente sabe que tem tido tantas notícias ruins, tanta coisa para se preocupar, e muitas pessoas realmente têm passado dificuldades sérias nesse momento. Eu quero te convidar a estar intercedendo por elas nesse momento, assim como o texto traz, que Jesus deu a vida por nós e por isso devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A gente possa estar orando também, pedindo que Deus nos dê ânimo para que a gente possa fazer aquilo que a gente pode para ajudar aqueles que estão necessitados à nossa volta. Para que Deus nos dê força para cumprir esse desafio, isso que Ele pede da gente, pensando no exemplo que Ele dá através de Jesus. Vamos orar então durante essa próxima música.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus. Estamos, Senhor, nessa noite, Senhor, na Tua presença, Deus. Para Te pedir, meu Deus, misericórdia de nós, meu Pai. Somos tão frágeis, meu Deus. Tu és tão soberano, meu Deus, tão exaltado, tremendo, Jesus. Senhor, estamos aqui, meu Deus, porque precisamos de Ti, meu Deus. E, Senhor, nós estamos, meu Pai, nos suplicando, Senhor, a Ti, Te entregando oração, meu Deus, crendo, meu Deus, que o Senhor nos dará a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, meu Pai, a descansar em Ti. Meu Pai, a aprender, meu Deus, que nós não estamos no controle, meu Deus. Tu, Senhor, estás no controle, meu Pai, e o Senhor tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas, meu Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo Consolador, meu Deus, vá de encontro com as pessoas que estão de luto, meu Pai. Com as famílias que estão necessitadas, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nos dê recursos, Senhor, para ajudar essas pessoas. E, Senhor, que caso a gente passe por algum luto, meu Pai, por alguma necessidade, que a gente encontre força em Ti, meu Pai, porque quando somos fracos é que somos fortes, Deus. Que seja exaltado, meu Deus, no nosso viver, meu Deus, que a nossa vida seja para a Tua honra, para a Tua glória. E apenas para isso, meu Deus, nos humilhamos, Senhor, nos rendemos aos Teus pés, precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à série de mensagens Pandemônio, o perigo de servir deuses falsos. Hoje nós vamos conversar sobre quando a política se torna um deus falso. E eu devo confessar que nós estamos diante de um tema muito sensível para o nosso contexto. Estamos diante de um tema que já separou famílias e amigos. Estamos diante de um tema muito delicado no atual cenário do nosso país. Por isso eu gostaria de, antes de mais nada, convidar você à oração. Talvez possamos pedir neste momento para o Espírito Santo nos desarmar. Possamos pedir para o Espírito Santo nos dar sensibilidade para ouvir, para que o nosso coração seja direcionado para Deus e para aquilo que Ele deseja de nós diante do contexto que estamos vivendo. Quero, junto com você, orar para que Deus nos dê sabedoria e iluminação para conversar
sobre um tema tão delicado como este. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, com profunda humildade, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor como crianças que querem ouvir o que o seu Pai tem a nos dizer. Nós queremos ouvir a sua voz, Deus, a nos direcionar num tema tão difícil como este. Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha trazer esclarecimento e venha nos guiar para a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós não precisamos ir muito longe para chegar à conclusão de que quando a política se torna um Deus falso, quando ela ocupa um trono que não lhe pertence, o que ela gera é o pandemônio, é a confusão. Diariamente nós vemos nas mídias sociais embates políticos com os ânimos à flor da pele, comentários ofensivos a respeito do posicionamento político do outro, inclusive ofensas pessoais quando se trata do posicionamento político de alguém. O atual cenário do nosso país reflete o caos, o pandemônio pelo fato da política ter se tornado um falso Deus do nosso tempo. Mas poderíamos nos perguntar o seguinte: será que a política ela só causa confusão? Será que a política ela só causa pandemônio? Porque a princípio, quando nós observamos o tempo que nós vivemos, parece que ela só gera confusão. Parece que ela só gera pandemônio. Mas a política é uma área importante para a nossa vida em sociedade. A política tem potencial para beneficiar muitas pessoas. Então, por que a política tem gerado tanta confusão se ela tem potencial para beneficiar as pessoas? Dentre tantas coisas que nós poderíamos destacar, eu gostaria de destacar apenas uma. A política tem gerado tanta confusão porque ela, para muitas pessoas, se tornou um bem supremo. Muitas pessoas têm apostado todas as suas fichas e toda a sua esperança na política, em figuras, ideologias e partidos políticos. Porém, o problema é que a política não é um bem supremo. E quando lhe é dado um status que não lhe pertence, que pertence apenas ao Deus verdadeiro, o fim é a ruína, é a confusão. Parafraseando uma frase do C.S. Lewis, nunca deposite sua fé e sua esperança em nenhuma figura, partido ou ideologia política, por mais que suas causas sejam coerentes. E ele continua: existe uma porção de coisas interessantes que você pode fazer com a areia, mas não vá construir a sua casa sobre ela. Existe uma porção de coisas que nós podemos fazer com a política, uma porção de coisas boas que nós podemos fazer com a política. Só não podemos construir a nossa vida, a nossa esperança, a nossa casa sobre ela, porque senão o final é só a confusão, é a ruína. Mas como podemos identificar se a política se tornou um Deus na nossa vida? Como nós podemos olhar para o nosso interior e identificar se ela tem ocupado no nosso coração um espaço que não lhe pertence? Existem alguns indicativos que nos ajudam a identificar se ela tem sido ou não um falso Deus na nossa vida. Um dos indicativos é a confiança. A confiança cega em determinada figura política
em determinado partido ou ideologia. Talvez no imaginário popular, se tal político for eleito, se tal ideologia estiver governando o poder, as coisas vão mudar para melhor, os problemas serão resolvidos. Quando nós confiamos no nosso futuro e o futuro de outras pessoas, quando nós confiamos no nosso conforto, segurança e esperança para qualquer figura ou ideologia política, é um indicativo de que ela se tornou um Deus na nossa vida. Quando dedicamos toda a nossa esperança, o nosso futuro, quando nós apostamos todas as nossas fichas, ela se torna um Deus na nossa vida. Esse é um dos indicativos. Um outro indicativo é a rivalidade. Quando a oposição representa tudo aquilo que é mal. A oposição é vista como sendo o próprio Satanás. E a solução está na minha perspectiva e ideologia política, que representa aquilo que é bom e que vai varrer o mal do mundo, que vai varrer a oposição. Então todas as coisas vão ficar bem. A redenção está na minha perspectiva política, que só vai ser estabelecida quando a oposição, a representação de tudo aquilo que é mal, for varrido da terra. Quando a política vira essa disputa de bem contra o mal, dos mocinhos contra os maldosos, quando demonizamos aquilo que não é completamente mal e quando exaltamos aquilo que não é um bem supremo, é um indicativo de que a política se tornou um Deus na nossa vida. Afinal de contas, aquilo que a Bíblia define como sendo bom e mal, e o que ela define ser a solução para o mundo, está longe de ser uma disputa política. A Bíblia nos aponta que a solução para as coisas, que a solução para o mundo, não está na política. A definição de mal e de bem também não está nessa disputa política. Por isso, a partir da história de Daniel com seus amigos, nós vamos conversar e traçar caminhos para que possamos nos livrar do falso Deus e das falsas esperanças que a política oferece. E o texto que vamos ler hoje se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2. Nós vamos ler em duas partes, primeiro dos versículos 31 a 35 e depois dos versos 44 a 47, que diz assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata
e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Talvez nós sejamos reféns do falso Deus política. Então, como nós podemos nos livrar desse falso Deus? E para nos livrar desse falso Deus, nós precisamos redirecionar a nossa esperança. Nós precisamos redirecionar a nossa esperança. Toda figura, ideologia ou partido político faz promessas de transformação. Em campanhas políticas é comum ouvir: vote em mim e eu vou fazer tal e tal coisa, a vida de vocês vai ser melhor. Ou quando pensamos em ideologia política, cada uma delas aponta um caminho que enxerga como sendo o melhor caminho e às vezes o único caminho para a mudança no mundo. Tudo isso exige que depositemos nossa esperança e confiança nas promessas que são feitas. Mas como já vimos, há muitas coisas que se pode fazer com areia, menos construir uma casa sobre ela. O nosso texto se passa no século VI a.C., em que o Império Babilônico subjugou o Egito e a Síria e se tornou a potência mundial da época. Logo em seguida ele invadiu Judá, destruiu Jerusalém, exilou a classe profissional de Israel, incluindo os oficiais militares, artistas, estudiosos, todos eles exilados para a Babilônia. A maioria do mundo conhecido na época estava sob o domínio do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porém, versículos anteriores ao nosso texto relata que esse rei poderosíssimo, que dominava sobre as terras do mundo existente na época, teve um sonho e ficou com a mente perturbada, de tal forma que ele chamou os homens mais sábios do seu reino para interpretarem um sonho, mas eles não foram capazes de interpretar. E por este motivo, o rei ameaçou e decretou matá-los. No meio dessa história surge Daniel, e Deus revela a Daniel o sonho do rei, que se dirige até a presença de Nabucodonosor para contar e interpretar o sonho, que é o texto que nós lemos. A Daniel foi revelado o sonho que o rei teve, e Deus revelou a interpretação do sonho a Daniel. E o sonho falava de uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E quando nós estudamos o texto, os estudiosos concordam entre si ao dizer que cada parte representava um reino, respectivamente a Babilônia e os 3 reinos que a sucederam. A Babilônia é representada pela cabeça feita de ouro puro. O Império Medo-Persa, que substituiu a hegemonia da Babilônia, é representada pelo peito e braço de prata. O Império Macedônico, que substituiu a hegemonia do Império Medo-Persa, representado pelos quadris de bronze. E o Império Romano, que substituiu a hegemonia do Império Macedônico, representado pelas pernas de ferro e pelos pés de ferro misturado com barro. Esse é o significado dessas imagens, dessas figuras que Daniel apresenta para o rei da Babilônia. Porém,
A estátua também representava todas as nações da terra, tanto aquelas que já existiram como aquelas que vieram a existir depois que estes reinos passaram. Mas o sonho continua e fala de uma pedra que soltou-se, sem auxílio de mãos, que atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Toda a estátua foi despedaçada, virou pó e foi levada pelo vento. E essa pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. E Daniel explica no verso 44 que essa pedra é o reino de Deus, que destruirá todos os reinos, os exterminará, se tornará uma montanha e durará para sempre, será a única realidade existente. E esse sonho de Daniel já se concretizou e em partes ainda vai se concretizar. Jesus é essa pedra que é lançada por mãos não humanas, que é enviado por Deus ao mundo. A pedra do sepulcro rolou, significando a vitória de Jesus sobre todos os seus inimigos, significando a vitória de Jesus sobre o nosso pecado, sobre a maldade, sobre a morte. A pedra que rola, que simboliza a ressurreição, já rolou. Os reinos deste mundo já estão destronados, já foram esmigalhados. Jesus já foi exaltado pelo Pai, colocado na mais alta posição e ganhou o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Hoje nós vivemos num tempo que essas nações ainda existem, mas a sua autoridade já foi subjugada pelo Senhor Jesus. A autoridade suprema do mundo pertence ao Senhor Jesus. E um dia, definitivamente, Ele irá voltar, Ele irá concretizar o sonho e varrerá definitivamente as nações poderosas da terra e vai concretizar o reino de Deus, que será a única realidade existente neste mundo. Como esse sonho e o seu significado nos ajudam a redirecionar a nossa esperança? Como saber o significado desse sonho nos ajuda a redirecionar a nossa esperança? Eu queria pensar algumas coisas com você. Esse sonho nos ajuda a redirecionar a nossa esperança, nos mostrando que a esperança de transformação do mundo que depositamos em partidos, figuras e ideologias políticas só pode ser concretizado por mãos não humanas, isto é, por Deus. O mundo não será restaurado por nenhuma figura humana ou por nenhuma ideologia. O sonho fala de uma pedra que é solta por mãos não humanas. Deus irá restaurar todas as coisas quando o seu reino crescer como uma montanha e tomar toda a terra. Nenhuma figura humana, nenhuma ideologia política tem o poder de restaurar o mundo. Deus irá restaurar todas as coisas. E Ele já começou a restaurar todas as coisas em Jesus. Por isso, nossa esperança de redenção, nossa esperança de dias melhores, nossa esperança de ver um mundo restaurado, deve ser depositada única e exclusivamente em Deus. A nossa esperança deve ser construída na pedra, na rocha firme, Jesus Cristo, não em figuras e ideologias que têm pés de barro, que mal conseguem se sustentar. Mas também esse sonho e o seu significado nos ajudam a redirecionar a nossa esperança, nos fazendo olhar para trás e nos mostrando que nações, figuras e ideologias políticas são passageiras e não são capazes de sustentar o anseio do coração humano. Perceba
no sonho que um reino sucedeu o outro. E quando nós acessamos a história, nós vemos que Nabucodonosor governou por 43 anos. Mas o seu reinado chegou ao fim. A glória da Babilônia passou. A glória da Pérsia passou. A glória da Macedônia passou. A glória do poderoso Império Romano se ruiu. Todas as nações citadas tiveram a sua glória exterminada. Olhe para trás. Quantas ideologias, figuras e partidos já passaram por essa terra com promessas de transformação e redenção? Todos eles já passaram. Alguns ainda vão surgir e também vão passar. Todos eles foram esmigalhados, desmascarados pelo Senhor Jesus Cristo numa cruz. Como declara João Calvino, fora de Cristo, tudo que é esplêndido, porque o sonho fala que a estátua é esplêndida, tudo que é esplêndido, poderoso, rico e forte no mundo é momentâneo, passageiro e de pouquíssimo valor. Fora de Cristo, tudo que é esplêndido, poderoso, rico, forte no mundo é momentâneo, passageiro e de pouquíssimo valor. Ao mesmo tempo, esse sonho e o seu significado nos ajudam a redirecionar a nossa esperança, nos mostrando que nenhuma nação, nenhuma figura ou ideologia política representa a totalidade do reino de Deus. As nações são representadas por uma estátua e o reino de Deus inaugurado por Jesus é representado por uma pedra que ninguém pode parar. São duas coisas distintas. Nenhuma ideologia ou figura política representa o reino de Deus. Isso fica muito claro nas palavras de Jesus, quando ele diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Nada que existe neste mundo pode ser a representação total daquilo que é o reino de Deus. Por isso, cuidado, muito cuidado, para não confundir suas figuras políticas, as suas ideologias políticas com o reino de Deus. Nenhum deles representa a totalidade do reino de Deus. E isso é poderoso para redirecionar nossa esperança para um único reino que vai permanecer na história. Ao percebermos essas coisas, nós precisamos parar um pouco, aquietar o nosso coração e ouvir a voz de Jesus, que é aquele que inaugura o reino de Deus e diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Redirecionem o coração de vocês para Deus. No nosso texto, Nabucodonosor, quando ele ouve a interpretação do sonho, ele se humilha, ele louva ao Senhor. E embora neste exato momento o seu arrependimento ele seja questionável por causa do que ele faz nos capítulos seguintes, nós precisamos imitar a sua postura de arrependimento, reconhecendo o mesmo que ele reconheceu, que Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, acima de qualquer autoridade deste mundo, o Senhor acima de qualquer figura ou ideologia política. Como diz Daniel nos versículos anteriores, ele é aquele que muda as épocas e as estações, que destrona reis e os estabelece. Ele é o Senhor. E a nossa esperança deve ser depositada exclusivamente nele. A partir disso, como nos portar diante da política a fim de que ela não se torne um falso Deus? Será que redirecionar a esperança para o reino futuro é um convite para a alienação? À luz das Escrituras, nós acreditamos que não. Jesus, ele se encarna, ele invade a história e nos convida a nos engajar, ele nos convida a participar da vida em sociedade.
Mas como nós, então, nos engajamos na política sem que ela se torne um falso Deus e detentora da nossa esperança? A história de Daniel e de seus amigos nos mostra que o caminho é engajar-se, mas sem se curvar. Engajar-se, mas sem se curvar. A história de Daniel e de seus amigos estabelecem alguns limites e orientações sobre como deve ser nosso engajamento com a política. A história deles revela que eles estavam longe da sua terra natal, numa cultura completamente diferente. Poderíamos definir que eles estavam numa terra não cristã, longe dos seus valores. Eles foram treinados para servir o rei. E ao longo da história, nós conseguimos identificar que eles ganharam posições de destaque no governo, e as ações deles nessas posições vão nos ajudar a estabelecer limites para o nosso envolvimento com a política, de forma que esta não se torne um Deus falso na nossa vida. Nós vemos então, a partir da história deles, por exemplo, que existem limites na adesão ao plano do governo. Existem limites na adesão aos planos de determinado governo. Como destacamos, nenhuma figura, partido ou ideologia política representa a totalidade do reino de Deus. E por isso existem limites ao que determinado governo ou ideologia propõe. Na história, nós vemos que certa vez, Nabucodonosor ele fez uma imagem de ouro e ordenou e decretou a todos os povos dominados que se curvassem perante a sua imagem, e quem não se curvasse seria atirado numa fornalha em chamas. Era um decreto do governo, era uma decisão do imperador, todos deveriam obedecer a esse decreto. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a aderir, mesmo que isso lhes custasse a vida. Eles estavam engajados, eram administradores de algumas províncias da Babilônia, mas negaram se curvar, porque eles reconheceram que existem limites na adesão ao plano do governo. Existem coisas que nós não podemos negociar, que nós não podemos nos render. Existem limites na adesão aos planos governamentais, porque vivemos num reino que transcende este mundo. Nós vemos também a partir da história deles que eles não abriram mão do testemunho. Nessa mesma história dos amigos de Daniel, a conhecida história da fornalha ardente, veja só o que eles falam para Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estavam engajados politicamente, mas não abriram mão do testemunho. Nós nos engajamos politicamente com o objetivo final de sinalizar e apontar para o reino que virá e transformará a história. Se perdermos isso de vista, eu sinto lhe dizer que corremos o risco de nos curvar. Corremos o risco de nos curvar para o falso Deus política. Se perdermos de vista a nossa missão, se perdermos de vista que nós temos a missão de sinalizar o reino de Deus em tudo que nós fazemos, inclusive no nosso engajamento político, corremos o risco de nos curvar ao falso Deus político. Nós vemos ainda a partir da história deles que eles não abriram mão da denúncia. Eles não ficaram calados. Eles não tentaram justificar as falhas do governo. Como sinalizadores do reino,
Eles denunciaram aquilo que não estava em conformidade com o reino futuro. Eles denunciaram aquilo que não estava em conformidade com os valores do reino que Deus irá estabelecer. Veja que certa vez Daniel disse para o próprio imperador: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados, renuncia à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Sim, engajados politicamente, nós devemos denunciar os pecados e a maldade do governo ou de determinado partido. Sim, nós devemos zelar pela justiça. Sim, nós devemos lutar e denunciar quando os mais necessitados não estão sendo assistidos. É isso que a palavra está dizendo. E quando nós perdemos de vista a denúncia de pecados de determinado governo ou ideologia, que por serem humanos certamente erram, quando aderimos cegamente e somos complacentes com a maldade, com os pecados, com a injustiça de determinado governo, quando não temos consciência da precariedade de qualquer projeto político ou da natureza pecadora dos agentes públicos, é sinal que podemos estar nos engajando, mas estamos nos curvando ao falso Deus política. Quando nós temos boca e não falamos, assim como os ídolos, como nós temos boca e nos silenciamos diante da maldade, do pecado e da injustiça, nós podemos estar nos rendendo ao falso Deus política. Ainda, a partir da história deles, eles não abriram mão da mordomia. Eles não abriram mão de administrar bem aquilo que Deus colocou na sua mão para eles administrarem. Como assim mordomia? Deus criou o mundo e deu a nós a graça e a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele criou, de nos organizarmos, de criar leis, de cuidar do meio ambiente, de cuidar das coisas que estão ao nosso redor, que Ele criou para que nós pudéssemos administrar. Deus espera que nós sejamos bons mordomos daquilo que Ele colocou em nossas mãos, o que inclui a área social, o que inclui a área ambiental, o que inclui todas as áreas da vida que nós vivemos. E nós vemos certa vez que Daniel ele se destacou tanto que o rei, agora do Império Persa, planejou colocá-lo à frente do governo de todo o Império, tamanho o destaque que ele ganhou. E o texto diz que, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. E olha o que o texto diz: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Daniel cuidou bem daquilo que foi colocado em suas mãos. E nós, como cristãos, somos aqueles responsáveis por denunciar os pecados e injustiças do governo, sim, mas ao mesmo tempo nós somos aqueles que nos empenhamos na santificação. Somos aqueles que nos dedicamos a viver uma vida exemplar, nos empenhamos na fidelidade. Somos aqueles que denunciam a corrupção, mas que ao mesmo tempo não somos desonestos. Denunciamos a falta de cuidado com o necessitado, mas não somos negligentes. Se deixamos de no dia a dia cuidar das coisas que Deus criou, nós podemos estar sim engajados politicamente em palavras, mas as nossas ações estarão curvadas ao Deus falso política. Se abrimos mão da mordomia, se abrimos mão de cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para administrar, se abrimos mão disso, se nos engajamos apenas em palavras
e não em ações, corremos o risco de nos curvar ao Deus falso, política. E por último, a partir da história deles, percebemos que eles não abriram mão da intercessão. Os sátrapas, que queriam encontrar uma falha na conduta de Daniel, aconselharam o rei que fizesse um decreto que proibisse qualquer homem de orar para algum deus ou homem durante 30 dias. Caso contrário, o fim seria a cova dos leões. Veja o que o texto nos diz sobre a postura de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Então contaram tudo para o rei do atual Império Persa. Mesmo sob ameaça, nós não abrimos mão da intercessão. Quando a intercessão dá lugar ao ódio, da rivalidade, da oposição, é sinal que nós podemos estar engajados, mas nos curvando ao Deus falso, política. Ao mesmo tempo que denunciando, nós como discípulos e seguidores de Jesus, fazemos o que Ele fez. Nós oramos, nós desejamos o bem, devemos nos engajar politicamente, mas não abrir mão da intercessão, dando lugar à rivalidade, dando lugar ao ódio com o posicionamento político de outra pessoa. Nós não deixamos de interceder e desejar o bem. Isso era consenso nos cristãos primitivos. Veja o que o apóstolo Paulo disse certa vez a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Agora veja o propósito redentivo que transcende a história. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, se nós abandonamos a oração, se nós abandonamos a intercessão para dar lugar ao ódio, para dar lugar a rixas e rivalidade política, muito provavelmente nós corremos o risco, ou já estamos nos curvando, ao falso Deus, dinheiro. Porque aqueles que vivem, conhecem o reino de Deus, conhecem o reino futuro de Deus, não deixam de interceder por nenhum homem sequer. Minha oração é que a nossa esperança seja redirecionada inteiramente para o reino de Jesus Cristo, que certamente virá e será a única realidade existente, onde a justiça, a paz, o amor irão reinar. Que o nosso desejo, acima de tudo, seja que esse reino venha e transforme a realidade. Sim, que o nosso desejo seja orar a oração que Jesus orou: venha o teu reino. Ao mesmo tempo, minha oração é que possamos nos engajar sem nos curvar. Que Deus nos livre da tentação de encontrar num governo ou ideologia algo mais encantador do que o Evangelho, do que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, com a esperança redirecionada, com os corações voltados para o reino de Deus, possamos sinalizar, através do nosso engajamento, através de palavras e ações, o reino eterno do nosso Deus. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Confessamos o nosso pecado, Senhor. Confessamos que talvez estejamos nos rendendo, Deus, ao falso
Deus, política, Senhor. Nós não queremos que haja no trono do nosso coração nenhum outro Deus além do Senhor. Por isso nós nos arrependemos e oramos, Senhor, toma o Teu lugar na nossa vida. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha comunicar essa palavra aos nossos corações, de tal forma que não sejamos inconstantes como Nabucodonosor, que reconheceu o seu governo, que conheceu o seu reinado, mas ao mesmo tempo não viveu de acordo com isso, Senhor. Nós queremos, Senhor, desejar o Teu reino. Nós queremos que nossa esperança esteja no Senhor e naquilo que o Senhor já está concluindo na história. Nós queremos que nossa esperança esteja depositada no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que demonstrou o seu amor, que destronou as autoridades dos reinos dessa terra e se tornou o único Senhor que irá certamente voltar e transformar a realidade da nossa história, Senhor. Nós queremos que nossa esperança esteja nisso, Senhor. Nos perdoe porque tantas vezes nós colocamos nossas esperanças em homens, Deus, em governos maus, Senhor, que não estão comprometidos com a restauração dessa terra, Senhor. Nossa esperança esteja exclusivamente do Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, Pai que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, Senhor, sobre nós. O Teu reino que irá tomar, Deus, toda a realidade desse universo, Senhor. E seja feita, Deus, a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Que a Sua vontade seja realizada aqui na terra como ela é realizada nos céus. Que possamos, como Seus discípulos, sinalizar, Senhor, o Seu nome santo. Que possamos sinalizar, Senhor, o Seu reino. Que possamos sinalizar a Sua vontade, Senhor. Nos engajando sim, Senhor. Senhor, nos envolvendo, mas com o intuito, Deus, de sinalizar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o consolo, o ânimo, que a sabedoria do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Você vai ficar agora com mais uma canção. Que Deus abençoe ricamente a sua semana. Sobre as águas, como abrigo no deserto.
as águas como abrigo.